Mas hoje a nossa aula é sobre desobsessão. Eu brinquei com Marie, que ela obsediou vocês, e agora o meu processo é o contrário, né? Trazer para vocês, falar um pouquinho sobre o que é a desobsessão, falar um pouquinho sobre as técnicas de desobsessão. Claro que a gente vai estar focado no espiritismo, né? Mas vamos lembrar que cada religião trata, né, essa situação de obsessão da sua forma, às vezes dá um outro nome, mas no final o objetivo é o mesmo, né, que é o diálogo com essas pessoas e, de alguma forma, tentar ajudar quem chega, o encarnado que chega, né, nessa situação, e o desencarnado também que se encontra ali. Tá bom? Então, vamos começar? Podem me perguntar a hora que quiser, levantar a mão. A ideia é que vocês perguntem mesmo, para a aula ficar bem dinâmica. Agora, não esqueçam de esperar o microfone, tá? Até porque essa aula vai ficar gravada, né, depois no YouTube. E a pessoa é muito ruim você ouvir a resposta sem saber a pergunta, né? Então, é bem estranho. Então, vamos lá. Desobsessão, 13ª aula. Vamos lá, vamos ver os objetivos, né? O objetivo geral dessa aula é demonstrar que o espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. A gente vai ver daí as técnicas, né, das reuniões mediúnicas, fluidoterapia, passe, uma série de técnicas utilizadas, né, para esse tratamento. Objetivos específicos: demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia. E a gente vai ver como se dá o passe, né? Como ele atua, onde ele atua. Demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. E aí a gente vai entender que nas reuniões mediúnicas existe uma equipe encarnada e uma muito maior desencarnada. Então, o que o encarnado faz na reunião mediúnica é a pequena parcela, né? Uma pequena parcela para ajudar, né, a espiritualidade depois a dar continuidade no trabalho realmente, ok? Explicar como o espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Pronto. Então, esses são os nossos objetivos, ok? A gente vai tratar de cada um, né? Primeira coisa, agora a gente vai relembrar um pouquinho a aula de Marie, até para a gente retomar isso, para a gente poder seguir numa linha. Quem me define o que é obsessão? Pode ser com suas palavras, viu, gente? Não precisa falar uma bonitinha aqui. Que é uma obsessão? Com as minhas palavras. Sim. Interferência de um espírito em outro espírito. Pode ser encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, ou a autoobsessão. Sim. Você mesmo está com o seu espírito perturbado, se autopunindo, sem necessidade. Sim. Alguém complementaria, está nessa linha, mas tem uma coisinha importante que caracteriza a obsessão. Ela é, sim, uma influência espiritual, mas tem algo que caracteriza a obsessão. Que seja uma influência negativa. Isso, uma influência que acaba, de alguma forma, prejudicando a pessoa, né, que está ali naquele processo junto com o espírito. Ok? Então, essa é a obsessão. Influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. E aí a gente já viu também na aula que nem sempre as obsessões começam com o intuito de prejudicar, né? A gente conversou isso, né? Às vezes a pessoa chega na vontade de ajudar, mas a influência dela no campo do outro acaba prejudicando, né? E a pessoa não consegue dar andamento, né, na sua vida com tranquilidade. E acaba se tornando uma obsessão. Né? Até porque a gente já viu, né, que a obsessão também é quando a gente quer impor algo para o outro. E que a gente ainda conversou na aula passada, que muitas vezes, se você olhar, nós temos obsessores encarnados mesmo. A gente conhece um bocado de gente que está ali querendo impor, né, sua vontade, que acha que sabe de tudo, que acha que é o melhor para o outro. Né?
Então, só para a gente relembrar. Aí a gente faz essa perguntinha. Eu acho que Marie fez essa perguntinha, se eu não me engano. Todos podem sofrer um processo obsessivo? Sim, né? Até porque todos somos espíritos, né? E os processos obsessivos de espírito para espírito, independente do plano em que se encontrem, ok? Sim, e as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E aí se conversou o que são essas imperfeições morais. São todos aqueles sentimentos ainda que não foram trabalhados bem, né? Todos os pensamentos, os maus pensamentos, todas as atitudes, né? Errôneas, às vezes, que a gente toma conosco e com o outro, né? Então, a gente falou um pouco de algumas dessas brechas psíquicas. Porque eu me lembro que Marie falou muito disso, né? Brechas psíquicas. É como se a gente abrisse uma portinha e permitisse que o outro entre, né? E dançasse aí no que eu tenho na minha mente, né? Lá no minha psique. E quem é que pode obsediar? Ela fez essa pergunta também. Oi? Todo espírito, todos nós. Então, eu posso dizer que nós podemos obsediar, sim, tanto estando encarnado para encarnado, como todas aquelas formas que a gente já viu, né? De encarnado, encarnado, desencarnado para encarnado, né? Desencarnado com desencarnado, né? Então, independente do plano onde a gente se encontra, dependendo da relação que a gente estabelece com aquela pessoa, a gente pode vir a gerar um processo obsessivo, ok? Somos, e essa frasezinha é bem interessante até para fazer com que a gente reflita no agora, né? Somos obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outrem. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Né? Então, isso é uma alta... A gente já começa aqui, a partir de agora, uma autorreflexão. Essa aula chama o tempo inteiro, nos convida a olhar para nós. Nos convida a nos responsabilizarmos sobre aonde estamos, como vivemos, com quem andamos e o que somos. Isso é uma responsabilidade nossa, inclusive de quem atraímos. Isso no plano encarnado e desencarnado, ok? Então, é só para a gente esquentar. Relembrando ainda que a gente falou que as comunicações, né, os contatos mediúnicos, independente se são com espíritos amigos, se são nos processos obsessivos, né, o tipo de relação, a gente se conecta por sintonia, não é isso? E a gente ainda falou, e eu acho que eu já falei para vocês em alguma outra aula, que sintonia, né, a gente também tem aqui. A gente anda com a galera da mesma vibe, né? Falando de uma forma moderna, né? Você vai estar com pessoas que você se afiniza. A gente não vai estar andando num lugar onde você não se sinta bem de estar ali, ou aquelas pessoas não tenham uma forma parecida de pensar, que levam outro estilo de vida. Então, nós aqui nos reunimos também por afinidade. E nada muda no plano espiritual. E nada muda na relação entre planos. Então, todos nós sabemos, já falamos sobre isso, que nosso corpo, né, emite uma vibração, ele tem uma vibração muito grande. Primeiro, porque você tem aqui toda uma descarga elétrica nesse corpo que gera uma vibração no seu corpo, né, fisicamente falando. Temos também uma vibração, né, que é a vibração dos sentimentos, que interfere diretamente, inclusive, no seu corpo físico. Então, você tem o amor, o ódio, né? A vingança, a vergonha, o medo, a alegria, a paz. Todos são emoções que emanam vibrações diferentes. Existe, inclusive, uma escala em Hz que mostra, né, a vibração de cada sentimento desse. E isso reflete no que somos. Bom, se reflete do que somos, toda essa carga
de emoções, de pensamentos, daquilo que eu sou, é transportada através das ondas. Né? Porque o nosso pensamento, né, que emite ondas eletromagnéticas, carrega esse, vamos dizer assim, essa vibração. Essa vibração, né, a gente até viu uns gráficozinhos, né? Ela vai ter uma determinada frequência. O que é essa frequência? Ela pode ser uma frequência baixa, uma frequência alta, né? Isso vai depender do que o espírito carrega. Então, a frequência nada mais é do que o conteúdo do que nós somos. Bom, como é que é isso, Tânia? Vamos pensar nas ondas do rádio. Rádio, né? Quando a gente quer escutar uma determinada tipo de música, que eu sei que tem em determinada rádio, você vai buscar a frequência. E aí você sintoniza. Então, tem rádios, por exemplo, eu gosto de música clássica. E eu tenho uma determinada rádio que toca música clássica. A música clássica é o conteúdo do que vai chegar até mim quando eu me sintonizar. Quando eu sintonizar. Deu para compreender o princípio? Então, é a mesma coisa. Então, você tem uma vibração que é, né, que emana aquilo que você é. Né? As ondas levam esse conteúdo numa determinada frequência que determina o seu conteúdo. É uma vibração alta, um conteúdo que já está vibrando né, numa energia mais alta, de sentimentos elevados, pensamentos elevados. Aquela pessoa que está down, que está, né, triste, já vai ter uma vibração diferente. Né? E, Tânia, e aí, como é que eu faço? E, meu Deus, e agora? Quer dizer que quando eu ficar triste vai ser sempre assim? Não, gente. A gente precisa entender o que é mais constante na vida da gente. Como é que eu vejo isso? Analisando o meu dia a dia, analisando as minhas atitudes, como eu encaro as dificuldades da vida, como eu me relaciono com o outro, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Né? Qual o sentimento que mais sai de mim? Poxa, eu sou uma pessoa extremamente invejosa. Toda vez que eu vejo uma pessoa adquirir algo, eu fico pensando, poxa, eu também queria aquilo. Né? Eu estou dando um exemplo. Né? Ah, meu Deus, eu não tenho sorte para nada. Né? Aí aquele... Quem é que agora eu vou entregar a idade. Quem é que lembra aí de um desenho que tinha o Uruca? Sabe que o Uruca era um homenzinho baixinho, com uma roupa assim, meio sinistra, era longa, com tipo um bonezinho, uma touquinha assim, e ele vivia com uma nuvem preta com raios na cabeça dele. E ele saía se arrastando, e tudo na vida dele dava errado, absolutamente tudo. Era um azar em pessoa. Então, o personagem é o Uruca. E aquela hiena, o Oli, que disse, ó Deus, ó saive, ó vida, ó dor. Tudo dele era isso. Né? Ele estava num processo de auto-obsessão boa ali, viu? Todos dois. Então, é só para a gente sentir, né, e entender isso. Tá bom? Isso é só relembrando mesmo. Então, os processos obsessivos, eles iniciam também com as sintonias mentais. Significa que o obsessor chegou até você, se conectou com você pela sua vibração. Porque você emitiu uma frequência que permitiu que ele se sintonizasse com você. Aí a gente já começa aí, quer dizer que, então, eu sou responsável pelos meus próprios processos obsessivos? Sim. E eu tenho como resolver isso? Tenho. E a boa notícia, e a notícia mais difícil, é que depende exatamente de nós. É bom? É bom. Porque a gente sabe que a solução está na mão da gente, não está na mão de ninguém. Né? E é difícil, porque isso significa olhar para dentro de você. Lidar com os seus fantasmas, com os seus demônios. Admitir as coisas que você tem que não são tão boas assim. E também descobrir em você tudo aquilo de bom e achar força com isso. Então, é bom? Mas não é uma coisa fácil. Boa noite, Tânia. Boa noite todo mundo.
Então, você está falando aí, eu não sei se você ainda vai falar, mas também só vou dar uma lembrança que me veio à cabeça. Que além da questão da gente falar, da gente agir ou sentir, tem uma coisa que eu acho super importante para essa questão da sintonia da vibração. São os pensamentos, né? Eu acho que você vai falar. No andamento, Pronto. Muito, muito importante também, porque a gente é o que a gente pensa, né? Pois é, mas no iniciozinho eu comecei dizendo o quê? Que a nossa vibração tem a ver, que os nossos pensamentos vão emanar exatamente a nossa essência do que somos, que vai ser carregado através dessas ondas que vão ter uma frequência que vão nos sintonizar. Então, os pensamentos estão aí, sim. E o pensamento tem muita força. Né? No plano espiritual, então, ele plasma, ele cria, né, lugares, ele cria situações, paisagens. Somos nós que criamos. E o conjunto de pessoas que tem essa mesma sintonia, essa mesma frequência vibracional, vai estar sustentando exatamente aquele lugar, aquele mundo onde ela vive. Então, as cidades espirituais, na realidade, são sustentados pela energia, pelos pensamentos e pela vibração das pessoas que vivem lá. Por isso que nós temos cidades tão diferentes e com objetivos tão diferentes também. Tá bom? Bom, precisa o envolvimento fluídico, que a gente falou bastante aqui no início, né? Que acontece no quê? Na expansão dos perispíritos, né? Do médium, que está liberando a comunicação, e do espírito comunicante. Né? Quando há esse contato, essa expansão, né, se cria essa atmosfera fluídica, né, esse encontro de fluidos, e a partir desses fluidos aí as ondas vão, né, vamos dizer, sendo transportadas e chegam até a mente do médium, né, de mente a mente. Lembre, né, do mecanismo da mediunidade. E dependendo de quem sintonizar comigo, eu posso, né, desenvolver essa relação nociva, essa relação difícil, essa relação, às vezes, de cobrança, de vingança, porque nada é do que uma relação difícil entre duas pessoas, que se cobram de alguma forma, que tentam se punir de alguma forma, ou que tentam se vingar de alguma forma. E, às vezes, estão ali querendo ainda um sentimento de posse sobre pessoas e sobre as coisas. Certo? Se lembra que a gente viu na aula passada os tipos, né, de obsessão. Vamos seguir, então? E, finalmente, né, para a gente terminar, né, o que o nosso relembrar, né, da aula anterior, que nós falamos que é a nossa invigilância que abre justamente essas brechas psíquicas. E para que essa invigilância, né, para que essas brechas, aliás, não se abram, é necessário o quê, gente? Hein? Vigiar e orar, e foi uma coisa que eu consegui compreender a partir disso. Né? Vigiar quem? Orar para quem? Eu me lembro quando eu me pensava. Vigiar a mim mesmo. Vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, minhas atitudes. Sou eu que eu tenho que cuidar, não tem que vigiar ninguém, não, sou eu. E orar da forma que for. Da forma que você escolher. Porque a oração nada é que um momento seu de encontro com você, com o divino. E cada um da sua forma vai fazer essa conexão. Você vai mudar a sua vibração. Quando você ora, você muda a sua vibração. E quando você muda a vibração, você consegue alterar o estado em que você se encontra. Modificar. Né? E aí são as várias... Deixa eu só finalizar aqui que a gente já te passa. E aí são as várias, daí aí que fala, é a porta ou brecha psíquica, em vigilância, né, que abrimos facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. Eu lembro que ela botou exatamente essa figurinha aí. Né? E aí tudo isso que está dentro de nós. Tudo isso nós temos. Somos tudo isso. Podemos agora, nessa encarnação, não manifestar de uma forma intensa algum desses sentimentos, mas lá na nossa psique, no nosso íntimo, nós temos todos esses sentimentos. Porque a gente já viveu, lembrem, várias vidas, né? Já não vivemos várias vidas? A gente veio lá do primitivo, eu acho que eu já falei aqui, passamos pela barbárie, para chegar onde estamos. Então, a gente já matou,
A gente já morreu de várias formas. A gente já amou, a gente já odiou, a gente já se vingou. A gente já teve tudo isso que está aí. Desregramentos, vícios. Todos nós, de alguma forma, experimentamos. Por quê? Porque faz parte aí da experiência, né? A nossa experiência humana, a experiência do espírito, né? É o nosso aprendizado. Então, é isso que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Então, orai e vigiai. E aqui lembrando, né, que essa conexão obsessor-obsediado se dá através da conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. E aí você vê as pessoas mudando seus comportamentos, né? Às vezes que não eram comum. E isso vem à tona por quê? Porque como isso existe dentro de nós, né, quando existe esse contato, esse processo obsessivo, justamente o obsessor vai buscar ali seus medos, suas angústias, né? Tudo que você tem ali, e ele potencializa isso. Isso é potencializado. Ok? Para aí. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas, como a gente já falou, eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa atração. Então, nós nos atraímos magneticamente mesmo. Quando a gente fala que magnetismo, né? Fulano de tal tem um magnetismo, tem um fundo aí, né? Que é justamente isso. Pode falar, Francisco. Não, só registrando. Boa noite a todos. Boa noite. Só registrando que no domingo, né? Os Sim. espíritos que se apresentaram aqui, pelo menos dos 6, uns 4 estavam bastante assim rancorosos, né? Sim. Com outros espíritos, e talvez estivesse uns até declararam, né, que estavam Sim. obsediando, não foi? Pessoas que não eram daqui, mas Isso, sim. exatamente. Só para registrar, né? O objetivo daquela segunda parte não foi trazer ninguém de boa, não, viu? A gente até trouxe depois, né? Nossos amigos espirituais, trouxe aquela galera toda que fez aquele trabalho super bonito com vocês. Mas a ideia foi trazer justamente para vocês presenciarem que os problemas que nós levamos desencarnados são os que a gente tem aqui. Né? E os obsessores são pessoas como nós, né? Que estão presas ainda em sentimentos, cristalizados em situações que não conseguiram ainda se libertar. E quando a gente fala cristalizado, fixo naquela ideia, a gente encontra muito espírito encarnado cristalizado. Vocês concordam comigo? Quantas pessoas você vê? Então, é só olhar para ele para você entender o que é, né? O que favorece esse processo obsessivo, justamente essas cristalizações, né? Outro sentimento muito perigoso, culpa. Culpa é um sentimento que paralisa, né? Nos paralisa. Então, a gente tem esse cuidado. Bom, deixa eu continuar. Pronto, só relembrando lá o que era obsessão, para a gente entrar agora mesmo na desobsessão. O que é a desobsessão? É um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo, ou seja, tanto o espírito que está ali naquele processo de obsediar, quanto aquele espírito que está no processo de ser obsediado. Então, todas as técnicas que serão aplicadas para tentar ajudar vai beneficiar os dois, ambos. Né? Aí, quando você pergunta assim, qual é o objetivo da desobsessão? Aí foi muito engraçada. Mandar embora, espantar o espírito, né? Para que ele nunca mais me procure. Aí a outra, para que ele ache a luz, né? E vá seguir o caminho, né? Vá para aquele tunelzinho. E na realidade não. É um processo de diálogo, é um processo de empatia, é um processo de compaixão, onde você olha para o outro e diz, ele precisa de ajuda assim como eu, porque os dois estão precisando. Né? Se ele chegou até você, é porque cabia a você. Algo você vai ter que aprender com aquilo que está chegando. O que você precisa tratar em você para que isso não aconteça mais.
Esse é o grande convite para a gente entender esse processo de desobsessão. Tá certo? Posso continuar? Vamos lá. E é bem legal isso, porque Schubert nos fala que, em sentido amplo, a desobsessão, né, é o processo de regeneração da humanidade. Por que será que ela nos fala isso? Alguém tem uma ideia? Como é que eu posso ampliar isso para a humanidade? O que o meu processo de desobsessão tem a ver com a humanidade? Sim, mas isso eu estou dizendo, é o meu processo. Por que eu amplio isso para a humanidade? Ali, Beto. Ali. Oi, boa noite. No meu entendimento, é porque quando você faz um processo de mudança pessoal e, naturalmente, né, se você está obsediado e você transmuta isso, automaticamente ao seu redor o ecossistema também vai mudando. Então, beneficia o todo. Que menina aplicada, isso mesmo. Gente, o que é a humanidade? O que é a humanidade? Somos nós. É porque as pessoas falam a humanidade como se fosse um ente à parte. Não. A humanidade é composta de cada um de nós. Se cada um de nós cuidarmos de nós, buscarmos a nossa melhoria, tentar resolver esses nossos processos, você vai melhorar a sua vibração e tudo ao seu entorno. Se cada um de nós for fazendo isso, imagine qual será a nossa humanidade. Né? Muito melhor, né? Muito mais caridosa, muito mais, vamos dizer, amorosa, empática, de uma forma geral, né? Então, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientados pela doutrina espírita. Como ele disse, nós estamos nos atendo às técnicas espíritas, certo? Então, ela deu ali de uma forma ampla e de uma forma individual. Então, o que é a desobsessão? Nas reuniões mediúnicas, como vocês assistiram, né, os médiuns trabalham, né, permite, né, que o espírito se expresse através dele, e um outro médium esclarecedor, que não precisa necessariamente ser ostensivo, lembrando que todos somos médiuns e todos somos inspirados e todos nós já temos conhecimento suficiente, né, para também trazer algo, né, de bom. Como a gente conversa com um amigo, quando um amigo chega desesperado para você, você não precisa ser psicólogo para isso, né? Você vai falar na hora o que for, o que vier para você, para de conforto, né? Para que ele se sinta melhor. É mais ou menos o mesmo processo. Entender o que a pessoa traz, certo? Quais são a questão, qual é o seu foco e tentar tirar ela desse foco, ok? Então, vamos lá. Vou dar continuidade. E eu gosto muito dessa citação de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, do livro Desobsessão. Eu acho que compacta bem, né, a aula da gente. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, teremos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nossos processos desobsessivos, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Certo? Então, mais uma vez aí, está nos convidando a olharmos para nós. Né? Fazer análise, como é que estão esses processos. Será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo me libertar dos meus medos, né? Dessas questões, desses processos de obsessão? Como é que é isso? Como vai esse processo em mim? Okay. Bom, como a gente, né, vem falando de atração, sintonia, a Ramatiz traz essa frase que é muito legal. Refleti quanto a que pensais e sabereis com quem andais. A vida inteira me disseram, me digas com quem andas que direis quem tu é.
Aí ele está dizendo ao contrário. Me diga o que, né, que tu és, que eu vou te dizer com quem tu andas. É bem isso. Aí você quer saber quem é você? Então olhe para a sua vida e, inclusive, com quem você anda. Quais são as minhas amizades? Quais são as relações que eu estabeleço? Num conjunto de tudo mais, a gente vai conseguir, sim, ter uma ideia do que somos. E aí eu vou fazer uma outra perguntinha. Tudo isso, né? Dito tudo isso, aonde começa a obsessão? Diga, aqui, ó. Eu estava pensando sobre isso no slide anterior, né? Que diz assim que a gente tem um processo obsessivo de alguma forma, né? Aí eu estava me perguntando por quê, aonde começa isso, né? Eu sempre acho que a facilidade com que a gente tem de ser influenciado é uma coisa muito significativa que a gente, às vezes, não presta atenção. Você falou de muita coisa assim, muito interessante, o pensamento, a vibração, né? Os nossos clichês mentais e tal. Mas, se a gente não tiver um senso crítico das coisas, um esclarecimento, um estudo, uma cultura, a gente facilmente é influenciado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você chegou aqui na frente outro dia e fez assim: vocês venham para a reunião mediúnica, porque se vocês não vierem, vocês vão perder e tal. Na verdade... Era brincadeira, viu? Eu sei. Na verdade, o que você estava fazendo? Você estava nos influenciando. Sim. Claro que uma influência boa, né? Mas, assim como a boa, existe a ruim. E que a gente vai sem raciocinar direito. Então, onde começa a obsessão é quando a gente se permite influenciar pelo outro, né? Principalmente se é por uma coisa ruim. Então, a gente precisa vigiar os nossos contatos, né, as pessoas que nos cercam, se é aquilo que ela está dizendo ou fazendo que a gente quer fazer mesmo. Entendeu? Se está de acordo com o que você pensa. Você falou dessa forma, né? Mas para dizer exatamente que começa em mim. Porque você que permite isso, pelas influências. E você está certíssima, como diz. É muito fácil de sermos influenciados. A mídia está aí, ó, o mundo está aí para nos mostrar. É impressionante como nós repetimos sem raciocinarmos. Sabe por quê? É mais cômodo. É mais confortável. Então, abrir tudo isso não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil. E a gente é, assim, influenciado. Então, começa em mim, porque começa pela minha própria mente. Começa pelo que eu sou. Não é? E como reconhecer a obsessão, hein? Como é que a gente faz para reconhecer? Tem duas perguntas ali. Enquanto vão pensando... Boa noite. Boa noite. Juntando, né, o que Dona Augusta falou, isso quer dizer que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente se deixa influenciar, é porque tem uma semente em nós disso, é porque a gente se espelha naquilo ali, porque a gente ressoa alguma coisa, ou a gente pode ser influenciado por uma coisa assim, fora da gente, né? Fora daquilo que é seu cotidiano. E mudar. Nada está fora de você. Tudo está dentro de nós. Eu vi quando eu estava no básico, né? Eu estava no básico mesmo. A primeira aula que a gente tinha aqui no salão era com Adenauer. Ele fazia todas as primeiras aulas do básico, né? E eu ouvi ele falar uma coisa muito interessante sobre nossa percepção do mundo, das coisas, né? E ele disse o seguinte: você está vendo esse salão, né? É um salão, tem aqui 4, né, paredes, você vê que tem pilares revestidos, tem um teto, né? É o mesmo salão, mas cada um de vocês vai perceber esse salão de uma forma diferente. Para mim, que sou arquiteta, por exemplo, vou perceber ele sobre uma ótica técnica, né? Para pessoas que chegam aqui precisando de um aconchego, né, esse salão carregado de boas energias vai ser uma outra percepção. Não vai ser simplesmente um espaço construído, né? Estou dando exemplos. Cada um de nós vai ver de uma forma. Então, tudo, ele diz,
Tudo está dentro de nós. A guerra que acontece lá fora, né? O medo, a violência, tudo como você vê. Sabe? Está aqui dentro de você também. Não é que não esteja correndo lá fora, mas como você percebe isso? Tudo, tudo. Então, ele sempre diz, todas as respostas e todas as soluções têm que partir de você. Certo? Oi. Boa noite, Tânia. Tudo Boa bem? noite. Boa noite aos demais. Eu tenho uma resposta com uma pergunta, né? Uma dúvida ao mesmo tempo. Então, venha. Eu ouvi, eu não sei exatamente em que aula foi ou qual foi o momento, mas isso ficou registrado, a questão de que até onde a gente sabe que é um espírito obsessor que está incidindo sobre nós ou se é a nossa própria mente que está produzindo aquele pensamento. Então, esse divisor de água, essa percepção é uma coisa que acho que só vai se dar a partir do momento em que a gente trabalhar muito para ter uma certeza desse discernimento do que foi produzido por nossa mente e do que está sendo produzido por um obsediador. E como é que será que a gente consegue fazer isso? A partir do quê? Orar e vigiar. Também faz parte do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como eu sou, quanto mais eu sei os meus padrões, eu vou entender o que chega, que está diferente. Claro que existem influências que são mais sutis, mas quando a gente consegue perceber, sim. Mas é o autoconhecimento, é o exercício, é o estudo que a dona Augusta falou, é esse exercício todo que a gente está fazendo aqui, de estar aqui em busca de nos melhorarmos. É tudo isso, é todo esse conjunto, entendeu? Autoconhecimento. Só com ele que a gente vai conseguir fazer a transformação que a gente quer na vida da gente. Certo? Posso seguir ou tem mais alguém? Então, vamos lá. Então, como reconhecer a obsessão? Alguém já sabe a resposta aí? A gente meio que deu resposta, né, gente? A gente não deu resposta agora, a partir de que ele me falou? Né? A autoanálise das nossas atitudes, né? Então, através do exercício constante da análise de si mesmo. Se eu não me engano, é Santo Agostinho, né? Foi Santo Agostinho que tinha um caderninho? O caderninho. Ele tinha um caderninho que ao final do dia ele anotava lá todas as ações que ele achou que foram boas e todas as que ele não gostou muito. Teria feito diferente. O que falou, que não deveria ter falado, o que fez, que poderia não ter feito, tudo ali. Aí ele fazia uma balança lá, não sei qual é o resultado que ele tinha ali, né? Mas era uma forma dele ver aonde, inclusive, ele precisava mudar, né? Empatia, né? Será que né? Quantas vezes a gente faz para o outro, mas se viesse até você, não ia ser bom, não, né? Você não ia gostar, né? Como evitar a obsessão? Ficar atento, o que mais? Vigilância, o que mais? Bons pensamentos. Estudando, evoluindo. Amor ao próximo, vamos colocar, né? Procurar, pelo menos, diminuir a galera que vai atrás da gente depois, né? É bom a gente já começar a trabalhar aqui, né, gente? Para não levar tanta gente junto, né? Vamos lá, enquanto a gente está aqui, viu? E essa é uma outra coisa que a gente vai falar, que eu ia falar mais na frente. Gente, a gente começa essa transformação aqui, não vamos esperar desencarnar, não, viu? Porque a gente vai levar tudo junto e vai arrastar o problema junto, viu? Sim, eu acho que dá trabalho em qualquer lugar, viu? Eu acho que melhorar não é fácil em plano nenhum, viu? Mas vamos lá. O ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se coaduam com seu modo natural de ser. Ou seja, novamente, autoconhecimento. Mais uma vez, autoconhecimento. Isso aqui vocês vão ouvir até o final da ULI, gente. Vai entrar por osmose, né?
Porque a gente ouve o tempo inteiro isso, do quanto somos responsáveis pelas nossas vidas, né? Aí a gente vai falar um pouquinho do processo de autoobsessão. A do Uruca e do Wally, né, que a gente estava falando, são aquelas pessoas que trazem para si, né, dor, pessoas que se acham incapazes, pessoas que paralisam, pessoas que delegam a sua vida, né, os acontecimentos à sorte ou ao azar, né, pessoas que se vitimizam muitas vezes, né, e param num processo de estagnam em função disso, né? Então, o que é essa auto? É um ato de promover a própria pessoa a sua, a obsessão. A autodesobsessão é quando você faz isso. Então, a obsessão, a autoobsessão, quando você faz para você, né? E você também tem como realizar um processo de autodesobsessão. Autodesobsessão é sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nada mais do que isso, né? O tempo inteiro. Então, acho que a gente pode dizer que a gente está o tempo inteiro num processo de desobsessão, né? De autodesobsessão, né? Porque a gente está passando por essa experiência material, nada mais, nada menos, para aprender a domar nossos sentimentos, as nossas emoções, né? A matéria nos permite isso, porque a gente está aqui, ó, o tempo inteiro em embate, se relacionando, se desafiando, né? Se descobrindo, entendendo o outro. E aí a gente vai trabalhando essas emoções, esses sentimentos, e vai depurando isso. Na realidade, é isso que a gente está aqui trabalhando. Não basta buscar auxílio espiritual, é preciso assistir e entender que a sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. E a gente ainda fica falando. Tem o Papa-Passe, né? Então, a fila, toda semana está ali. Se tiver 3, 4 vezes no centro, vai lá para a fila do passe. Aí vai para o tratamento, né? Faz entrevista, faz desobsessão, faz fluido, né? Toma passe, faz tratamento de cura e tudo, mas não faz o principal, gente, que é a mudança interna. Aí ele chega aqui na sala de desobsessão, o médium ele tem um trabalhinho bom, tira o espírito do campo, ele vira a esquina, já conecta com a galera de novo. 10. Por quê? Porque ele não mudou. Então, ele vai fazer 1000 desobsessões, 300.000 fluidos, vai tomar todos os passes do mundo e não vai conseguir mudar nada, porque ele precisa mudar. Ele precisa se conscientizar. É como um doente que quer ficar curado, precisa de um remédio e não toma. E acha que vai ficar ali, né? Diga. Tânia, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber algumas coisas que eu faço. Por exemplo, se eu me vejo triste do nada, pensando coisas erradas do nada, eu chego a balançar em cima da minha cabeça, porque é como se eu estivesse realmente plasmando... Fazendo um dispersivo. Um pensamento tão pesado, e eu faço assim, gente, esse pensamento não é meu. Uhum. E tem uma hora, assim, demora um pouquinho, assim, às vezes vai, eu pensando besteira. Vai ampliando, vai aumentando daqui um pouco. Aí eu acordo assim, eu faço assim, não, esse pensamento não é meu. Aí eu... Ela faz o autopasse. Assim, aí faço uma oração e daqui a pouco eu começo a perceber coisas. Assim, por exemplo, eu toco uma música no rádio que eu amo. Eu faço, já entendi, é para eu melhorar. Aí eu olho que o céu está azul, eu olho os pássaros passando. E eu vou mudando a vibração de tal forma que perfeito. Tudo muda dali para frente, entendeu? É perfeito. Mas é muito isso difícil. mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para mudar minha vibração? Eu não sei. Cada um vai achar a sua forma. Um vai meditar, outro vai caminhar na praia, outro vai ouvir música, outro vai fazer assim, né? Um autopasse, e assim vai indo, né? Mas... Ó, marido, ó, e seu marido falando, olha para o lado e percebe a sorte que teve. Olha só. Ele é humilde, viu? Nossa! Vamos falar de algumas técnicas de desobsessão, gente. Ó, é bom. É bom brincar, né? Indireta. Nós temos as técnicas ditas indiretas. Quais são essas indiretas? A prece, a oração, o esclarecimento doutrinário,
o passe, a fluidoterapia, o evangelho no lar, água fluidificada e atendimentos fraternos. São as técnicas ditas indiretas. E a direta é o tratamento dos espíritos obsessor e obsediado nas reuniões mediúnicas, que é aquilo que a gente viu, os espíritos que chegam aqui. Né? A gente vai resolver o problema da criatura? Não. Não vai conseguir resolver em 2 minutos, 3 minutos. A gente vai buscar fazer exatamente o que ela tenta fazer aqui. Mudar a vibração daquele espírito, para que ele entre um pouquinho na frequência, para que os espíritos muda essa frequência, muda a vibração para entrar na frequência que a espiritualidade consiga. Muitos deles não conseguem nem perceber onde estão. Não conseguem perceber o plano espiritual de tão baixa que está a frequência. Então, esse é o papel dos médiuns aí. A gente vai falar um pouquinho na reunião mediúnica. Vamos falar um pouquinho de cada um? Sim, tinha. Tem muitos que chegam que não percebem ainda. Né? Quem viu aquele filme O Sexto Sentido mostra muito bem o espírito que está ali, cristalizado, preso ainda à casa, aquela esposa, lembram? E ele achava que estava vivo ainda, que estava entre os encarnados ainda. E ele só falava o filme todo só com aquele menininho, né? E a gente achando, até um determinado, que era aquilo ali mesmo. Aí você viu que ele chegou um momento no restaurante que a esposa estava jantando, triste. Aí ele chegava como se estivesse atrasado, ela pagava a conta, saía, deixava ele, e ele achou que ela não queria ficar com ele. Né? Quando ele chega em casa, que está saindo um outro homem, ele fica desesperado. Né? Exatamente isso. Tem espíritos que ficam dessa forma. Presos, às vezes, no local que se acidentou. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a prece. Né? Gente, existe prece certa e prece errada? Não. Existe modo certo de orar? Não, né? Ah, mas aquela prece decorada, você falou. Foi. Ou aquela prece que eu sinto, vou lá para a beira da praia, me conecto com a natureza, com o divino. Existe certo e errado para uma e a outra? Porque o que é o mais importante na prece, gente? É isso aqui, ó. É a sua doação quando você vai fazer a prece para alguém. É o seu sentimento, é isso que conta. Então, pode ser uma prece decorada, ajoelhada? Pode, não tem problema. Porque o que interessa é o que aquela pessoa está emanando. Sabe? Pode ser uma lá no meio do mato, conectado com índios, assim, achando tudo lindo na natureza, com Jesus. Pode, não tem problema nenhum. O que importa é o sentimento e a vibração que você emana a partir dessa prece. Então, não existe nenhuma certa ou errada. Os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali mesmo a gente não tem forma. Apenas o pensamento, apenas o sentimento. Então, quando a gente for orar, que a gente ore, comece, acho que com o coração, né? Mais do que palavras. Né? Você pode ficar quietinho. Uma vez eu vi uma pessoa que disse que um dia a oração dela, Deus, estou aqui. Foi a oração dela. Né? A prece, ó, o poder da prece é muito forte. Né? Envolve o espírito manifestante em vibrações pacificadoras. Às vezes os espíritos chegam tão revoltados com suas situações. E a prece acalma quando você envolve ele com esses bons sentimentos, com essa boa vibração. Né? Elaborada com a própria temática trazida por espírito. Né? Então, vamos ver qual é. Quando o espírito chega, não sei se vocês observaram, né? Primeiro o médium fica um pouquinho quietinho para tentar ouvir, né? O que aquela pessoa vai trazer. Né? É igual uma pessoa que chega para contar um problema e você fala, não deixa ela falar. E tem gente, eu já vi gente assim. Né? Mas é o seguinte, eu estou com esse problema falando, é a Nathalie, mas olha, meu problema também, não sei o que, e a pessoa não consegue falar. Então, o médium também, ele tem que fazer, o médium esclarecedor, ele tem que ouvir essa pessoa.
né? Exercitar essa escuta, né? Tentar perceber qual é o sentimento que envolve, qual é a situação mesmo, a temática que ele traz. E quando ele for orar, que ele coloque essa temática de alguma forma, de forma carinhosa, de forma leve, né? Para essa pessoa. Convém propor o espírito à prece. Por que será que é bom propor a ele? Porque você não sabe qual é a religião dele, né? Tem espírito de todo tipo. E se a pessoa for ateu? E se a pessoa agnóstico? Tem muitas formas de manifestação, né, sobre suas crenças, né? Tem espírito aí muçulmano que chega, tem todas as vertentes. Então você pode convidar a prece, a pessoa pode aceitar ou não, aí você pode em silêncio fazer isso, né, para ajudar ela, mas convém sempre chamar essa pessoa quando ela está tão... Porque tem momentos que a pessoa está tão desesperada, tão cristalizada, está tão envolvida num sentimento de ódio, que você não consegue, ela não consegue nem falar. Então, às vezes, a prece, né, tem essa função. Outra coisa, o passe, tal qual a oração, é doação. Você vai doar seus bons fluidos. Então, ele tem que ir recheado de boas intenções, né? Você... no vontade de dar, né, de doar, de fazer o bem, né, bons sentimentos, né? Essa passe pode ser, tem várias técnicas de passe, né? Mas o passe, você pode simplesmente estar olhando para a pessoa e estar doando da mesma forma, sem nada, sem nem fazer gestos, se não quiser. Porque aqui também, mais uma vez, é o pensamento e a doação dos seus fluidos, tá bom? Então, vamos ver o passe aqui, ó. O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. A ação é essa exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. Então, essa é uma conjunção de fluidos, né? Da espiritualidade que está ali, do médium, né? Do próprio ambiente, né? Então, isso é, vamos dizer assim... como é que eu vou dizer? Usinada, essa energia, ela é usinada através dos chakras e emanado para o espírito, certo? O passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. É uma forma de doar fluidos ao espírito sofredor comunicante, auxiliando-o na recuperação ou no equilíbrio do seu estado mental e emocional, equilibrando os centros de força, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Aí é interessante, você está na reunião mediúnica, é chegar e tome passe, não. O passe é um dos recursos, quando o falar ou a prece não resolveu, e você percebe que tanto o espírito está em muito sofrimento, quanto o médium, às vezes, que está ali na comunicação, o passe é um recurso valiosíssimo na reunião, mas não é chegar assim, o espírito chegou, você taca ele passe, né? O bichinho nem chegou, não conseguiu nem falar, tem alguém dando passe. Não é assim, gente. Tem que ter coerência, né, de como vai fazer esse passe. Isso aqui é bem importante. A gente falou do perispírito, a gente retorna novamente para o perispírito, porque é importante para a gente entender todos esses conceitos, né, de passe, de prece. O perispírito, olha que interessante, como veículo da sensibilidade e intermediário entre o espírito e o ambiente em que vive, está presente tanto no encarnado como no desencarnado, não é verdade? Pronto, nós estamos aqui encarnados com esse corpo, né, material mais denso. Quando eu desencarno, saio daqui, meu perispírito permanece comigo. E é o meu corpo de manifestação no plano espiritual, ok? Então, eu continuo com esse corpo. Então, o perispírito, tanto ele tem uma relação, né, com esse plano material, com esse plano quando a gente está encarnado, como também com o plano espiritual. Sua estrutura, embora mais sutil, noutro campo vibratório, a gente fala matéria em um outro densidade, com uma outra vibração, né? É similar à do corpo físico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Se a gente voltar aí lá para os três, né, elementos da natureza, que é Deus, Espírito e Matéria, a gente viu que tudo que é material é uma condensação, né, do fluido cósmico universal. Nosso corpo material é matéria do fluido,
de uma vibração numa densidade diferente. Nosso corpo astral, nosso perispírito, nosso corpo espiritual, né, que são os vários nomes que se dão, também é matéria num outro estado de densidade e de vibração. Ok? Dessa forma, o espírito desencarnado, incorporado ao médium, torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona, da mesma forma que o encarnado. Se eu me conecto perispírito com perispírito, naquele momento, essa doação que eu estou fazendo para o encarnado atinge também o desencarnado através desse contato, né? De perispírito para perispírito, ok? Ficou claro aí? Posso ir? Vamos lá. Você vê para mim quantos slides? Ainda falando sobre o passe. Hã? Ah, então tá bom. Eu quero que. Mas me fale quando estiver faltando. Passe. Já estou controlando os slides, né? Para a gente não. Eu vou me empolgando aqui falando daqui um pouco. Para não correr muito no final. Eu quero passar 2 vídeos para vocês. Bom, o passe, os benefícios do passe. Equilibra o funcionamento de células e tecidos lesados. Promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático do médico, ou seja, do corpo, né, do médium. Okay? Outra coisa interessantíssima isso. Pode desintegrar apetrechos como capacetes, couraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais, né? Por que isso? Quer dizer que então que o espírito obsessor tem esses acessórios? Tem. E eles acreditam que esses acessórios vão protegê-los justamente dessas influências nossas. Emanação desses fluidos, as nossas emanações das nossas vibrações, como se fossem equipamentos onde eles buscam, né, evitar que isso aconteça. E os EPIs dele, eu gostei dessa, viu? EPIs dele. Oi. E tem até os chips também, né, que eles colocam. Sim, sim. Né, colocam chips na gente, né, que dali eles fazem e acontece. Mas o que eu queria falar é sobre equilíbrio, funcionamento das células e tecidos lesados. Porque, assim, quando o passe é dado, ele é dado, na verdade, a energia vai para o perispírito, lá para o centro de força. Sim. E dali, que está no perispírito, centro de força, é que vai para o corpo físico, que tem os plexos nervosos, que aí é justamente onde melhora esses tecidos lesados, né? E essa harmonização é justamente por causa dos chakras, né? Do centro de força, que são beneficiados. É uma coisa muito linda, né? Se a gente tivesse olhos para ver, poxa, muito lindo. Mas eu vou mostrar depois, num slide que vai mostrar exatamente isso. Né? Não tem problema, não. Pode antecipar, não me importa, não. Tá? Alcança com facilidade, isso eu já falei, né? Transmitindo vibrações. Não, alcança com facilidade o centro das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. Cadê você? Vai. Curadores localizadas no perispírito e que julgam ser do corpo físico. Então, muitas vezes, o espírito desencarnado ainda acha que a dor é no corpo físico. Né? E, na realidade, não. Está aqui, ó, na mente dele. Né? Não, o próprio espírito. O próprio espírito, né, julga que a dor que ele está sentindo é do corpo físico. Desencarnado. E não é, né? Porque ele não tem mais corpo físico. Né? E, a priori, o nosso perispírito não adoeceria. A gente adoece o nosso perispírito quando a nossa mente está num desequilíbrio muito grande. Né? Pronto. Livra o espírito de induções hipnóticas alheia e de auto-hipnose. Assim como tem pessoas que nos influenciam, né? De forma que nos hipnotizam, que muitas vezes nos fazem tomar atitudes que não seriam nossa, né, por indução mesmo, no plano espiritual existe isso também, ok? Aqui, ó, o centro de força. Pronto.
Isso que a Augusta estava falando tem a ver exatamente com isso, né? Se a gente for lembrar do nosso corpo físico, né, desses 3 corpos, né, do corpo, nosso corpo energético, que é o duplo etérico, né, e o nosso perispírito. Os centros de força, os chakras, né, são esses vórtices, né, que usinam energias na realidade, né, as diversas energias. Tanto sutilizam a energia e alimentam o perispírito, como densificam e alimentam um corpo físico também, certo? Então, ela está localizada ali no duplo etérico, também se encontram no perispírito, né? E em nosso corpo se ligam, cada centro de força é ligado, né, aos plexos através dessas linhas de força, os nadis, essas linhazinhas tracejadas aí, tá vendo? São órgãos, então, nossos centros de força são órgãos semimateriais responsáveis pela reciclagem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa, e pela vitalização do corpo físico. Certo? A gente vai ver a importância aí desses centros, as ligações. Os centros de força e os plexos funcionam em conjunto. Certo? Quando a energia chega nos plexos, que tem uma verdadeira rede neural, né, isso é distribuído para o nosso corpo. Isso gera os movimentos, os comandos, né, mas também se ligam, né, a importantes glândulas. Os 7 principais chakras se ligam às 7 principais glândulas, né, que liberam hormônios. Hormônios, a gente sabe que são os hormônios que regem a nossa vida. O nosso corpo não é, doutor? Então, sem os hormônios, a gente que diga quando envelhece. Né? Eu tenho uma amiga minha que diz que depois dos 60 o hormônio vai lá para o pé. Né? Então, a gente já fica mais cansado, tudo fica mais difícil, né? Porque são eles, né, os responsáveis pela manutenção, né, de tudo. Então, o passe, a irradiação, a água fluidificada e a mudança mental ajudam a reequilibrar os chakras. Né? E muitas vezes você vê assim, meu chakra está obstruído, né? Já não está girando no ar, porque cada chakra tem uma rotação. Vocês vão ter uma aula só de centros de força no ciclo 2, falando detalhadamente. Aqui a gente só vai dar uma... Né? Então, você equilibra esses centros de força. Né? Alinha, como falam, vamos alinhar os nossos chakras, vamos, né, energizá-los. E aqui é exatamente o que a Augusta falou aí, ó. Os chakras, eles captam... Deixa eu só vou finalizar. Os chakras captam, né, naquele momento ali, né, que a gente está num passe, fazendo uma fluido, né, fazendo uma oração, emanando também, emanando fluido sempre. É captado esse fluido cósmico universal com o fluido do espírito, né, dos bons espíritos, porque na câmara do passe aqui, por exemplo, o passe é misto. É o médium, o médium passista e o espírito. Então, é a junção dos dois ali, daquelas energias do fluido dos dois e do fluido cósmico universal. O chakra capta essas energias, usina elas, vamos dizer assim, né, recicla elas, né, numa vibração que os nadis transportam e chegam até os nossos plexos. Nos nossos plexos, eles são distribuídos por essa rede neural, certo? Ativam o nosso sistema, são ligados aos nossos sistemas endócrinos, então eles também equilibram essas glândulas, né, que são responsáveis por vários sistemas da gente, certo? E esses hormônios sendo liberados, eles vão para a nossa corrente sanguínea. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Você olhar para um médico falando coisas assim, respeite a arquiteta, viu, que está tentando, certo? Então, é isso. Olha a importância, né, desses chakras, desses centros de força. Né? E olha aqui, ó, só para a gente saber. Então, são 7 os principais centros de força, né? E são ligadas às 7 principais glândulas do nosso corpo. Né? Ali, ó, o coronário, ligado à glândula pineal, o frontal, a hipófise, o laríngeo, a tireoide, tá vendo? O cardíaco, ao timo. O plexo solar está ligado ao pâncreas. O sexual, ao ovário, testículos. E nós temos também o base. Né? Nós temos 2 centros de força. Se a gente olhar a imagem, um apontado, né, para o céu e outro apontado para a terra.
Um é a nossa conexão com a nossa essência divina, né, com o plano astral. E esse do base, já está dizendo base, é o que nos aterra, é o que nos conecta, né, ao nosso plano material. E ele recebe essas energias da Terra, assim como o coronário recebe as energias, né, do cosmos. Certo? Se você olhar, os 7 chakras, se você olhar também, ó, eles estão tanto na parte frontal como nas costas, mais ou menos ao longo da coluna, ok? Posicionados aí. Pode perguntar. Tânia, naquela hora que eu fiquei na dúvida, quando você falou, o desencarnado acha que ainda sente a dor, aquilo me gerou uma dúvida, porque na hora do passe, o passe também trata problemas físicos do encarnado, né? E esses problemas físicos do encarnado, ele está no perispírito? Ó, vamos fazer assim. Tipo, eu vim com dor de cabeça. Ele vê isso. Por exemplo, às vezes, na reunião mediúnica, chega um espírito que está num acidente de carro e perdeu uma perna. Ele vê aquilo, ele vê que está sem a perna. Mas no caso ele sente a dor como se aquela perna não existisse, como se fosse no corpo material, certo? Aí você vai fazer um trabalho fluídico de plasmar, você consegue plasmar esse membro novamente. E aí vai muita da intenção, muita da sua doação. Você precisa mentalizar, você precisa ver o que está acontecendo, e ele vai passar a ver que você está reconstituindo a perna dele. Certo? Necessariamente não é porque o corpo físico está sem perna, mas, às vezes, você está tendo um reflexo de dor no seu corpo físico em função disso. Por quê? Toda doença começa do ponto de vista vibracional. Começa lá, no perispírito. Certo? Isso e aí, vibracionalmente, ela chega até o corpo, desorganizando os nossos sistemas, as nossas células, provocando as doenças. E cada sentimento tem uma relação com uma doença. A vibração daquele sentimento, muitas vezes, gera uma doença. Sim. Sabe? As doenças autoimunes, a fibromialgia, né? Também está muito relacionado a sentimentos, e câncer e tantas outras. Né? Certo? Deu para entender o que eu falei do perispírito? Deu. Se não deu, depois a gente conversa, viu? Você tem que dar, tem que dar. Não pode ficar com dúvida, não. Aí, outra técnica que é a fluidoterapia. Tratamento feito com fluidos através do passe e água fluidificada. Né? Os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais, os chakras, né? Localizados no perispírito. A gente já fala um pouquinho, deixa eu passar aqui. Ocorre uma mixagem do fluido cósmico universal com o fluido do espírito, que interage no processo, e com o fluido animalizado do médium. Da mesma forma que o passe, são as 3 energias. Quando você vai fluidificar a água, né, não é só o espírito, os espíritos, os bons espíritos que fluidificam, você também. Se você pegar um copo, você tem como fluidificar a sua água na sua doação dos seus fluidos, né? Provavelmente você vai ter também um espírito amigo ali junto com você, e a gente fluidifica a água, ok? São essa conjunção de energias. Este fluido misto é o que restaura, regenera os danos perispirituais e físicos. Gente, tudo isso que a gente fala, vale sempre lembrar que todo tratamento espiritual deve ser acompanhado de um tratamento médico, físico. A gente não... Aqui na casa falam demais. Você vai fazer a cura, onde você vai ter o passe de cura, mas você precisa também tratar o seu corpo físico. Aqui a gente não está tratando o físico exatamente. A gente está tratando lá, ó, o corpo espiritual, que se rebate muitas vezes no corpo físico. Né? Exemplo, eu fui diagnosticada há uns 8 anos atrás, mais ou menos, com uma fase inicial de câncer de mama. E eu fiz cirurgia espiritual. E ela foi regredindo, à medida que eu fui fazendo o tratamento. Até chegar um diagnóstico que não era mais câncer. Virou de uma coisa para outra. E eu me lembro muito o que o médium falou para mim. Eu fiz na Casa do Caminho, não sei se vocês já ouviram falar. É tipo um pronto-socorro espiritual. Né? Eu cheguei lá, a primeira coisa que ele perguntou para mim, você acredita que você vai se curar? Você acredita que é capaz de achar a cura aqui? Eu disse, acredito, senão não estaria. Então, você está curada. Foi isso que ele me falou e me mandou para o tratamento.
Então, como é importante a gente também nesse processo, né? Porque eu também determino essa vibração, eu vou ajudar a mudar essa vibração, para ajudar a reorganizar os meus sistemas, as minhas células, né? Novamente. A fluidoterapia, e aí quem já fez? Alguém já fez tratamento de fluido aqui na casa ou está fazendo? Pronto. A fluidoterapia ela é vinculada ao atendimento fraterno, então tem que ter uma entrevista. Aqui nós temos o NRA, que é o Núcleo de Recepção e Acolhimento, onde você tem pessoas extremamente preparadas para receber as pessoas que trazem, né, suas dores, sejam na parte física, psicológica, né, que chegam aqui, às vezes, com os processos obsessivos. Então, eles têm uma entrevista. Eu sei que, atualmente, eles chegam até 5 entrevistas com a mesma pessoa. Eles te direcionam para o tratamento, mas voltam à entrevista com você, né? Então, ele é vinculado. Não é assim, ó, se você quer tomar um passe, qualquer um chega e toma um passe. Não precisa ser nem ninguém da casa, né? Agora, a fluido não, ela tem que ser prescrita por tratamento por essas pessoas, certo? E aí ele vai direcionar fluido, desobsessão, né, e cura, vai a partir dessa entrevista aí, né? Primeira pessoa deve passar por este serviço para ser avaliada e preparada para o mecanismo do passe, né? A pessoa precisa ser ouvida, é preciso entender primeiro qual é a demanda dela, orientar ela, inclusive, como serão os tratamentos, não simplesmente pegar e largar ela numa câmara de desobsessão e tome lá, entendeu? Ela toda preparada nesse sentido, certo? Evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aí? Legal. Evangelho no lar. Olha que bacana. O que fala Adenauer aí no livro Evangelho e Família. O encontro de corações naquele momento é o que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Então, é aquele momento onde a família se reúne, né, levando ali o evangelho, né, ouvindo a palavra, né, lendo aí os ensinamentos do mestre, onde cada um fala ali, né, o que entendeu daquela passagem, conversa, e ali se estabelece, né, aquela coisa, poxa, eu estou com o evangelho aqui, é como se estabelecesse aquele equilíbrio, né? E isso ajuda muito. Há um tempo, há muitos anos atrás, principalmente na época que o evangelho foi lançado, as famílias eram, de uma forma geral, né, muito distantes, né? E o evangelho proporcionou muito isso, a aproximação da família, certo? E o evangelho é até interessante, a vibração é tão alta, né? Ali, naquela união da família, com os bons espíritos, que atinge, não é só a casa, não. O bairro inteiro é beneficiado, né? O bairro inteiro é beneficiado. Reflexão em família, em torno dos ensinamentos do mestre, né? Agora, quando a gente fala de reflexão, gente, não é aquela coisa assim, né? Houve alguma coisa assim, o pai e a mãe, viu, eu te disse, viu? Você não me respeita. Não é isso. Não é um momento para você aproveitar e falar tudo que você tem vontade de falar e não fala. Não é esse o objetivo, porque senão vira um pé de guerra, não um evangelho, né? Então, cuidado, né, na hora de estar no evangelho. Ponderações e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um, respeitando o ponto de vista de cada um. Isso é fundamental. Altamente terapêutico. Favorece a psicosfera do lar, porque você está, né, emanando aquelas boas vibrações para a casa toda, tem, inclusive para os animais, plantas, tudo é beneficiado. Todos são. Contribui para minimizar rixas e brigas familiares, né? Harmoniza, na realidade. O objetivo é harmonizar a família. Ok? Sim, com os espíritos, né? Com os bons espíritos, como eu falei. Não é a reunião do Evangelho no Lar, não é só com os membros daquela casa encarnada. Tem uns membros também desencarnados, que às vezes são da família, bons espíritos, tem, né? Tem várias pessoas.
E o atendimento fraterno, né? Tudo isso aí a gente está falando que são técnicas, são meios, né, que a gente vai para tentar minimizar esses processos obsessivos das pessoas que vêm, né, buscar ajuda. O atendimento fraterno, entrevista na casa espírita, é a porta de acesso para que o indivíduo ali possa ser atendido com finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo de desobsessão. É bem assim aqui na casa. Antigamente, que não é tanto tempo assim, qualquer um podia ir para a desobsessão. A pessoa chegava aqui, assistia a palestra, entrava na fila e ia para a desobsessão. Chegava a se atender 150, 200 pessoas aí. Um monte de pessoas que estavam num desequilíbrio imenso, entravam na desobsessão, não sabiam nem para que servia aquilo. Hoje não pode mais. Hoje tem uma triagem, né, e as pessoas são orientadas. Então, a diferença do atendimento hoje, né, e das pessoas como chegam é completamente diferente. Porque as pessoas já vêm, né, orientadas, sabendo o que vai acontecer, sabendo o que é necessário da parte delas também para que, né, o tratamento tenha sucesso. Outra coisa que é importante, orientação à família. Um processo obsessivo, quando se estabelece num membro da família, atinge a família inteira, gente. Outra coisa, esse processo, quando chega, tem a ver com a família também. Muitas vezes tem a ver com a família. Às vezes, uma família inteira tem que ser tratada, né, para que o processo, para que o tratamento tenha sucesso. Se não é todo mundo tratado, mas todo mundo está ali, né, na mesma intenção de resolver, de ajudar, né? A família deve ser conscientizada da sua participação na terapêutica desobsessiva. Os familiares devem ser alertados quanto à sua participação do processo de tratamento. Então, eles fazem parte do processo de tratamento. Não existe só uma pessoa a ser tratada, né? O problema do obsesso não é isolado, não é só dele. Não é só dele. Tudo que chega para aquela família tem a ver com aquela família. A família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no processo, ok? Do tratamento, né? E esclarecimento doutrinário, aí o nosso salão aí, né? O que é interessante? Quando a gente chega aqui, quando uma pessoa vem para quando a gente vai fazer o tratamento de desobsessão, já é dito, né? A palestra faz parte do tratamento. Por que será que faz parte do tratamento a palestra? Também. Mas tem mais uma coisinha. Tem o estudo, o esclarecimento para a pessoa. Oi? O espírito também participa. Os espíritos participam. O que mais? O que você falou? Tem a ver esse momento com o encarnado e com o desencarnado que está fazendo a companhia. Quando você chega nesse salão, você vê os encarnados, está repleto de desencarnados e repleto da equipe espiritual que faz parte desse trabalho de desobsessão. Então, o tratamento começa aqui. Já começa da mesma forma que o encarnado está sendo orientado na palestra, o desencarnado também. Para quando ele for lá para a Câmara de Desobsessão, quando ele for para lá, para a salinha, para o salão, ele já vai orientado, de alguma forma já foi trabalhado, de alguma forma já se tentou amenizar o sentimento que ele está aqui. Então, o tratamento começa aqui, certo? Atividade de fundamental importância para o processo da desobsessão. Enquanto assiste às aulas e palestras, os espíritos benfeitores do trabalho de desobsessão estarão orientando os espíritos que estejam com o encarnado. Na reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados, por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e permeada de uma. Com base na doutrina espírita, gente. Não é para tocar o evangelho na cara do espírito. Não é para chegar para o espírito com o livro dos espíritos, né? Não é isso. Até porque a gente já falou aqui que nós temos espíritos de todas as crenças, né? As bases doutrinárias é uma coisa que está aí
carregada do amor, né? E tantas outras coisas que o Evangelho nos traz, mas não é para doutrinar. Por isso que hoje não se usa muito o termo. Aqui na casa a gente usa esclarecedor, dialogador e esclarecedor. Tirou um pouquinho o doutrinador, porque o doutrinador dá aquela ideia que você quer impor, né, uma doutrina para a pessoa, e, na realidade, não é isso que a gente faz. Né? Não é isso que a gente faz. Tá bom? Tá certo? Então, quando vocês estiverem nesse processo, por favor, tá? Cuidado, né? Para a gente não... Aqui é para mostrar para vocês... Oh, desculpa. Existe alguma possibilidade do espírito que está obsediando, não conseguir adentrar a palestra? Não. Não conseguir entrar, não. Ele Isso, pode não querer entrar. Pela sua energia, alguma Não. coisa nesse sentido? Não, o ambiente está preparado para isso. O que pode acontecer é ele não querer entrar. Porque ele entende o que vai acontecer, e às vezes ele não quer. Né? Mas que ele vai ser impedido ou não vai conseguir de entrar, não. Tá? É um momento em que está aberto para todos. Né? Todos, né? Pronto. Aqui a gente tem aqui, né, uma ideia da reunião mediúnica, né, de alguns membros da reunião. Tem muito mais. Né? Tem a pessoa que diz, bom, vamos lembrar da nossa reunião mediúnica. Eu estava tocando a reunião mediúnica, não estava? Eu estava conduzindo aquele momento. Vocês lembram, né? Que fiquei comandando, dando os comandos para os médiuns, liberar a comunicação, né? Encaminhar. A gente ficou... Né? Tinha uma outra pessoa comigo, que era a Alessandra, né? Que estava ali fazendo um papel de também, né? De dar apoio ali, ficar, né, comigo ali, né? Também na condução. Né? Normalmente, aqui na casa, a nossa mediúnica, por exemplo, de desenvolvimento mediúnico, tem 3 coordenadores. Certo? 3 coordenadores. Normalmente, um coordena e 2 ficam na assistência sempre. Um coordena, a gente vai revezando. Né? Justamente para que a gente tenha um olhar para todo mundo. Né? Então, a equipe também é composta de coordenador, né? Coordenadores, né? Composta de... um trabalhador encarnado que vai fazer o papel de esclarecedor, que vai conversar com o espírito, como vocês viram. O médium, que vai dar a comunicação, como vocês viram aqui. Né? O espírito que vem, né, em atendimento, muitas vezes ele vem acompanhado, um espírito que traz, como a gente, às vezes, não traz um amigo para o centro espírita para ajudar, pronto. Também tem um amigo que faz isso lá. Né? E junto com a espiritualidade, né? Que também faz, às vezes, a depender do tipo de trabalho, a triagem, né? Aonde vai direcionar esses espíritos. Então, ali pode ser um familiar, amigo, trabalhador. E os trabalhadores desencarnados, que são muito maiores, que estão ali ajudando a sustentar, né, a egrégora, aquela energia que é formada com a junção de nossas energias. As nossas energias dos encarnados com os desencarnados, né? Que a gente forma essa egrégora, ok? Grupo. Então, a reunião mediúnica é nada mais do que um grupo que promove intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. E cada novo grupo mediúnico que se forma para o trabalho, um outro muito maior se forma simultaneamente do plano espiritual, porque a gente precisa, né, na realidade, né, a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente não consegue. Por exemplo, aquela reunião mediúnica não foi sustentada só pelos encarnados, de forma alguma. Se você pensar, a gente estava em quase 100 pessoas dentro daquele salão. Né? E foi sustentado, tranquilo, foi super tranquilo. Né? Realizada por espíritos encarnados e desencarnados, e tem por objetivo o esclarecimento, o diálogo, o auxílio mútuo, tanto do encarnado quanto do desencarnado, e o bem interessante, para a equipe. Vocês não têm noção o quanto o trabalho mediúnico beneficia a equipe. Né? Tem a ver com a equipe também. Baseados nos princípios do Espiritismo e de acordo com a história de vida dos seus assistidos, visando a conciliação ou reconciliação das partes envolvidas. Então, não é para a gente expulsar o coitadinho, né? Vamos ouvir primeiro, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ser mais caridosos, né? Dizem que o obsessor é um excelente professor. Eu acho que eu falei isso uma vez, né?
não sei se foi eu que falei, eu acho que eu dei na outra aula, é um excelente professor, porque ele está nos mostrando aquilo que a gente precisa melhorar na gente. Porque se eu me conecto o tempo inteiro com aquela energia, porque algo preciso trabalhar em mim. Oi? Aqui, ó. Aqui, Itanamã. Aí você está falando que o obsessor é um professor. Então, eu costumo dizer que cada reunião de desobsessão parece que a gente viveu 10 anos de experiência. Sem porque dúvida. a gente aprende tanto, tanto. A gente vê o outro lado ali ao vivo e a cores. É muito bonito. E normalmente trazem muitas questões que são questões nossas também. Sim. E quando você vê a cristalização dessa pessoa, você tem certeza do que você não quer carregar. É Pois é. interessante, porque eu não quero levar. E assim, a gente não costuma dizer assim, eu tive uma experiência de vida, né? Tive uma experiência de vida. Mas no caso do esclarecimento das reuniões, é uma experiência pós-vida, né? É muito rica. É, demais. É incrível como todos os médiums saem melhores do que chegaram. Melhores. Até quando não estão bem, não estão muito bem, saem bem. Bom, ação do pensamento no bem. A gente falou o tempo inteiro do pensamento, né, gente? Aqui é só para reforçar mesmo. Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Somos responsáveis pela qualidade do nosso pensamento. Não nos basta frenar atitudes menos dignas e permitir que, nas asas do pensamento, elas se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Isso quer dizer o quê? Não adianta você estar dando uma de bonzinho e internamente, né? Precisa existir verdade nos seus atos. Ele tem que ser carregado também de sentimentos. Aquilo tem que ser verdadeiro, tem que ser real. Claro que já é um grande passo quando a gente tenta frear o comportamento. Já é um passo. Significa que você quer alguma mudança. Mas você precisa também modificar aqui dentro. Isso é fundamental. Eu acho muito bacana essa... E a caridade, né? E aí vem no amor ao próximo, né? É incrível a sensação que a gente tem quando faz o bem para alguém. O bem é maior para nós, assim, porque é uma felicidade, é algo que te preenche. Você vê que ajudou alguém, o sorriso de alguém que de alguma forma foi beneficiado por um pequeno ato, às vezes, seu. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas materiais. Quantas vezes a ajuda, a caridade vem na forma de um abraço, vem numa forma de ouvir, né? Tantas formas. Mas é preciso que isso seja também verdadeiro, né? E aí você vai ser beneficiado, vai sentir o bem que faz para você, né? Ameniza as tuas provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Então, quantas pessoas estão precisando, né? Tantas pessoas em torno de nós que estão precisando, que a gente tenha esse olhar, né? Então, a gente falou de desobsessão e aí vem outra perguntinha. Quem é o principal agente da desobsessão? Nós, né? Que bom, todo mundo entendeu, né? Comece o seu processo de desobsessão, já começando pela autodesobsessão, né? Bom. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsediado. Ainda que seu primeiro obsessor se regenere. Olha, coitado, o obsessor já desistiu, até foi, né? E ele continuou no processo arrumando mais gente, né? Tipo assim, ele se sentiu sozinho, abandonado, né? Então ele foi buscar outro, né? Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Aí, Ivone Amaral Pereira, né? Em Recordações da Mediunidade. É muito bom esse livro, muito bom.
E a gente encerra com essa frase de Carl Jung, né? Que quando a gente fala em desobsessão, fala em processo de diálogo com os espíritos, a gente fala que tem técnica. Não existe técnica. Não existe uma receita de bolo, a gente fala aqui, para você falar com uma pessoa. Por quê? Porque somos diferentes. Então, cada pessoa vai trazer a sua dor de forma diferente. Mesmo que o motivo seja o mesmo, cada um vai perceber numa intensidade, de uma forma. Então, eu não posso falar da mesma forma. Então, cabe o sentir. Quando um espírito daqueles chegam, qual é a principal técnica? Amor, ouvir e sentir. É isso. Sentir o que a pessoa traz, ouvir o que ela diz de fato. Né? Tem dialogador que é engraçado, né? Que fala mais que o espírito. Né? Fala mais que o espírito. O bichinho quer falar, não consegue. Eu já vi em reunião mediúnica o espírito se invocar mesmo e dizer assim, estou indo embora, me disseram que eu ia falar, eu não consigo falar, ele não me deixa falar. Né? Imagine. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, veja para o outro, né? Faça para o outro que você gostaria, né, de receber. Né?